Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais este vídeo de paisagem com lápis de cor. Desenhei esta imagem com este caminho e montanhas. Então, a primeira coisa a fazer é fazer a linha do horizonte, aonde o caminho vai iniciar até no primeiro plano, tá? Essa linha é muito importante, ela tá correta. Depois que você marcou essa linha, você consegue saber aonde estarão as próximas, né? Incluindo a vegetação lá no fundo, trechinhos do barranco, tem outras linhas que você pode acrescentar. Marca trechos da vegetação. Este pinheiro que é muito importante, tá? Ele tá em primeiro plano, é um dos pontos principais do desenho. E também tem esse tronco na parte superior, né? Esse pedaço de árvore, este galho com flores. Tem vários vídeos neste canal ensinando a desenhar galho, árvore, tronco. Então, se você tem dificuldade nesta linha, dá uma olhadinha no canal para você achar os vídeos, tá bom? Agora eu marco a cerca, também é um ponto bem importante, você acertar o tamanho dos pilares. Em primeiro plano ela tá bem maior, que vai diminuindo conforme vai indo lá longe, tá? Ó, esses pilarezinhos aí estão mais distantes. Eu vou corrigir ali um pouquinho o final do caminho, que eu quis deixar um pouquinho mais fininho, para parecer um pouco mais distante. Corrijo um pouquinho, engrosso agora esses galhos, né, do tronco. E finalizo enquadrando um pouquinho, parece que ficou torto ali, mas não é só a folha do papel que ela tá mal localizada, tá? É só pra gente definir uma área em que vai ser pintado. Então, peguei o azul ultramar claro e aí marquei as montanhas com ele, tá? E vou começar a pintar o meu céu. Tem uma área de nuvem aí embaixo, não é o céu azul, então eu tô fazendo as sombras da nuvem com este azul ultramar. Já passo para um violeta, para dar um pouquinho mais de sombreamento, bem suave, tá? Você passa o lápis assim bem de ladinho. E como nessa área de céu o pinheiro encontra, então eu já marco ali a parte da vegetação deste pinheiro, os ramos dele, né? Eu vou definindo a área que estes ramos vão ocupar. Lembrando que a base dele é mais larga e a parte de cima vai ficando mais estreitinha, como uma forma de um triângulo. Aí já aproveitei que eu tava fazendo pinheiro, eu vou pegar esse azul mais escuro e marco umas áreas de sombra, né? Defino um pouco melhor ali o contorno. E já aproveitando o mesmo lápis de cor, eu vou fazer a mesma coisa na vegetação que tá lá no fundo, né? Eu vou marcar ela fazendo o contorno da área que ela ocupa, a área da copa. Fazendo umas formas bem irregulares, que serão essas árvores que estão lá longe, tá? Bem distante. Então, depois que eu fiz essa pausa na vegetação, vou voltar lá para cima onde eu estava fazendo, né? Então, mesmo azul ultramar, eu começo a sombrear as montanhas. Eu deixo algumas áreas, eu primeiro tenho que saber de que lado que tá vindo a minha luz da cena. Nessa paisagem, a luz tá vindo, tá entrando no sentido do lado direito, tá? Então, eu vou projetar as minhas sombras, tanto da montanha, quanto da vegetação, como no caminho, nesse sentido. Elas começando do esquerdo para o direito. Isso é muito importante, tá? Agora, eu vou acentuando as cores. Tem as montanhas que estão um pouco mais distantes e agora essas estão um pouco mais perto. Então, eu vou deixando a cor um pouco mais forte, tá? Porque a montanha está um pouco mais perto. Então, eu usei o azul e um pouco do verde.
Tô colocando um pouquinho desse calorzinho, que é este pele, sobre ela. E agora eu coloco um tiquinho de verde, um verde intenso. Acentuo um pouco mais com este azul escuro que eu já tinha trabalhado. E começo a dar vida ali a parte da vegetação. E volto para o céu. Vocês percebam que eu faço assim, acabei o céu, agora eu vou para a montanha, agora eu vou para... Não, eu tô sempre fazendo vários movimentos de indo e vindo, né? Eu vou para o céu, volto para a vegetação, depois eu vou para uma árvore, depois eu vou para o galho, aí eu volto para o céu, porque eu aproveito o lápis que eu tô usando, às vezes essa mesma cor eu vou usar em outras áreas. É bem importante isso, ó, tô refazendo o contorno das montanhas, que se perderam ali um pouco, né? Nesse canal também ensino a fazer, você acha vídeos de nuvem, de pinheiro, de vegetação, de vários temas, tá, gente? Tem muito vídeo aí para vocês assistir. Eu peguei um lápis de cor comum, esse que eu tô usando antes ali era o aquarelável um pouco melhor, agora eu peguei um lápis comum, viu? Dá para misturar, você não precisa fazer todo um desenho com a mesma linha de lápis. Se você gosta de um lápis mais seco para uma determinada área, você pode misturar. Viu ali que eu peguei este violeta, tô acentuando as cores do tronco. Né? Como eu fiz o céu, agora eu posso trabalhar um pouco este galho, né, desta árvore. Tô colocando um pouquinho deste vermelho. A referência das cores eu vou deixar toda na descrição, tá bom? Se você não tiver os mesmos lápis desta linha, use similares, tá? Se você só tiver o escolar, usa este, a cor que for mais parecida com o tom. O amarelo ocre, agora eu tô fazendo um aparado geral, assim, né? Pintando geral, e depois eu vou começar a definir um pouquinho melhor. Coloco esse amarelo ocre também um pouco na vegetação. E como eu tava refazendo os contornos, né? Para acentuar um pouquinho, é este mesmo violeta, é um violeta escuro. Eu refaço o contorno dos palanques, né? Do meu desenho. E agora, para fazer a sombra, lembra que eu falei da sombra projetada? Então, eu vou colocar uma base de azul nessa sombra, porque o chão, ele é um chão mais claro, né? Num tom de barro, assim, um tom mais puxando para um tom de areia, então eu consigo usar esses tons mais azulados. É um caminho mais branco, assim, então eu consigo trabalhar com esses tons de sombra. Retomo o vermelho indiano para dar um pouco mais de contraste em primeiro plano. Eu coloco um pouquinho dele ali, dos dois lados. Agora pego um pouco de magenta. Magenta é um rosinha puxando para um violeta, assim, clarinho. Passo sobre este azul. Tom de pele claro. Se você não tiver esse tom de pele claro, você pode usar um pouco de cinza, um pouco de rosinha, um tom mais queimado que você tenha. Se você tiver qualquer caixa de lápis de cor do mais simples, tá? Procure esses tons mais pastéis assim para você ter, é bem importante eles, a gente usa bastante. Tô criando esses vincos, né, no chão, mais ou menos do caminho que é feito quando se anda, né, do carro, o caminho da bicicleta, enfim, aqueles traços que ficam marcados, então é interessante jogar isso no caminho, sempre refazendo alguns traços que se perdem na hora que a gente vai acentuando. O pinheiro ali eu coloquei agora este tom de verde bem clarinho e vou partir para um tom mais escuro de verde, um verde cobalto escuro. Os pinheiros, eles têm essa cor bem vibrante do verde, né?
as nossas vegetação, as nossas árvores, elas têm tons mais mistos, assim, puxando para tons mais oliva. Eu joguei um laranja em cima desse verde, porque ele vai sumir depois, tá? Eu vou jogar um pouquinho mais de azul. Eu tô deixando ele mais marcante, né? Porque o verde não tinha calor, então eu joguei um pouquinho desse laranja e agora um pouquinho deste ocre, para trazer um pouquinho do calor do sol. Tô colocando aí, ó, nos campos aí os tons quentes, né? Esse amarelo ocre, posso colocar um pouquinho também do verde oliva. E são esses tons mais quentes, né? Mais puxando para o amarelo, que vão trazer o sol da paisagem, tá? É importante você dar essa cara iluminada para esses trechos, e aí você vai conseguir com que o sol fique mais aparente na tua paisagem. Lembra, gente, se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, ajuda o canal, comente nos vídeos, tá? Deixe o seu joinha, deixe o seu like para mim. E divulgue para as pessoas que vocês acham que vão gostar desse tema de ilustração, de desenho. É tão gostoso desenhar, então oferece para os seus amigos, para sua família, né? Para quem vocês acham que vão gostar deste tema de desenho, tá? Pega uma tarde para desenhar e vai acompanhando o vídeo, vai fazendo junto comigo, vai pausando o vídeo que você vai conseguir desenhar junto. Agora com o amarelo ocre eu vou pontuando algumas flores de forma bem irregular, tá? Não precisa fazer bolinha, nada, faz algumas manchas, umas mais fortes, outras mais fracas. Coloquei um tiquinho de amarelo cádmio. Tô refazendo lá as árvores, né? O contorno um pouquinho das que estão lá longe, porque acabou se perdendo, ficou tudo uma coisa só lá, né? Então eu tô fazendo o contorno um pouquinho delas, com o tronco aparecendo. Estamos quase finalizando, ainda vamos aquarelar ela um pouco para ver. Se você não quiser aquarelar, não precisa, eu sempre falo isso. Se você gosta da parte só do lápis, mantém, tá? Para naquele momento ali. Mas eu gosto de aquarelar alguns desenhos só para ver a cor aparecendo mais. Olha, às vezes eu acho que falta uma luminosidade em alguns trechos, então eu pego a borracha e abro antes de aquarelar, tá? E abro alguns trechos de luz. O lápis ele sai bem fácil, então eu acentuo um pouco o azul, que eu achei que estava um pouquinho fraquinho. Deixo ele um pouco mais aparente, para que também as nuvens, né, possam aparecer também. Mesma coisa no pinheiro, vou deixar o lado esquerdo dele mais iluminado, né? Lembrando que a luz está vindo nesse sentido, da esquerda para a direita. Acentuo um pouco mais os contrastes com o marrom. Olha, aí eu perdi esse comecinho da aquarela, mas eu só molhei o campo ali, tá vendo? Do mesmo jeito que eu tô fazendo nessa lateral ali. Molhei o pincel na água e tô puxando, né? Molhando e puxando, lavando bem o pincel quando eu troco de tom. Lave sempre o pincel, seque, tire o excesso da água num papelzinho, num papel absorvente. E você dá pequenas batidinhas, tá? Não esfregue muito o pincel. Ó, nessa parte do pinheiro ele puxa bastante a cor, então cuidado na hora de fazer bem certinho ali.
Se você quiser só aquarelar um trecho, também dá. Aquarela só o campo, o resto você deixa no lápis. Você pode fazer várias técnicas mistas, tá? No mesmo desenho. Veja que toda vez que eu termino um trecho, eu lavo o pincel, esse movimento de lavar ali, né? Agora os trechinhos da nuvem. Olha que bonito que fica esse sombreado da nuvem ali, né? Esse cinza, um pouquinho violeta. Ó, o lápis comum lá em cima, ele funcionou super bem, a cor dele aparece bem, então dá pra misturar, tá? Pequenas batidinhas das flores. Esse tronco eu achei que não ficou legal a parte de aquarelar. Por quê? Porque eu usei um pouco de preto e aí ficou muito forte, né? Eu achei que ficou mais bonito sem aquarelar. Então tudo fica como experiência assim, né? Não, você só vai saber fazendo ali na hora. Então, se eu fosse fazer de novo esse desenho, eu não aquarelar, não ia botar água no trecho do tronco. Olha, eu tô fazendo uma coisa também, se eu achar que ficou muito forte, eu passo o pincel como se fosse lavando e puxo o pigmento e lavo o pincel. Passo o pincel com água, é como se eu estivesse esfregando um pouco sem machucar o papel, tá bem suave, para tirar um pouquinho do excesso. Tá bom? Olha só como ficou. O que que vocês acharam? Deixe aí o seu comentário, então até o próximo vídeo, gente. Um grande abraço para vocês.